Olá! Bem-vindos a mais um programa. Se você gosta do tipo de conteúdo apresentado aqui, se inscreva e espalhe, enviando para mais pessoas que também curtem esse tipo de vídeo. Além, é claro, do like que nos motiva muito. E assim o algoritmo do YouTube entende essa interação e passará a recomendar mais o conteúdo do canal para mais pessoas. Dito e feito isso tudo, vamos ao vídeo. Conheça agora os 10 desastres marítimos com maior número de perda de vidas da história. Todos nós sabemos a história do Titanic, mas você sabia que o Titanic tem somente a 7ª pior perda de vidas já registrada em um naufrágio? Houveram desastres de navio ainda mais trágicos do que o famoso transatlântico. Em 10º lugar, Imperatriz da Irlanda, 1.012 pessoas. Este navio canadense afundou no rio St. Lawrence após uma batida contra um barco carvoeiro norueguês, nas primeiras horas de 29 de maio de 1914. O acidente custou a vida de 1.012 pessoas. Nas primeiras horas da manhã, devido à neblina, o barco carvoeiro colidiu com o lado direito do navio. Muitas pessoas na parte inferior do navio afogaram-se instantaneamente. O navio se inclinou tão rapidamente que impossibilitava o acesso aos botes. 9º lugar, Indianápolis, 1.196 pessoas, em 30 de julho de 1945, pouco depois de entregar peças críticas para a primeira bomba atômica, que seria usada em combate na base aérea dos Estados Unidos, em Tinian. O navio foi torpedeado pelo submarino I-58 da Marinha Imperial Japonesa, afundando em 12 minutos. De 1.196 tripulantes a bordo, 300 afundaram com o navio. Os cerca de 900 homens restantes enfrentaram desidratação e ficaram à mercê de tubarões enquanto flutuavam em poucos botes. A Marinha ficou sabendo do naufrágio somente 4 dias depois, quando os sobreviventes foram vistos depois pela tripulação de uma embarcação de patrulha. Apenas 317 marinheiros sobreviveram. Indianápolis foi o último grande navio principal da Marinha dos Estados Unidos afundado na Segunda Guerra Mundial. 8º lugar, Lusitânia, 1.198 pessoas. Este navio britânico percorreu a rota entre Liverpool, Inglaterra e Nova York, incluindo um porto de escala na Irlanda. Durante a Primeira Guerra Mundial, o navio foi atingido por um torpedo alemão em 7 de maio de 1915, e afundou rapidamente, em apenas 18 minutos. O desastre matou 1.198 das 1.959 pessoas, deixando 761 sobreviventes. O naufrágio transformou a opinião pública em muitos países contra a Alemanha. Contribuiu para a entrada americana na Primeira Guerra Mundial e se tornou um símbolo icônico em campanhas de recrutamento militar para justificar o porquê a guerra estava sendo travada. 7º lugar, Titanic, 1.514 pessoas, a tragédia marítima mais conhecida de nossos tempos. O Titanic foi um navio de passageiros que afundou no Atlântico Norte, em 1912, depois de colidir com um iceberg, durante sua viagem inaugural do Reino Unido para Nova York. O naufrágio do Titanic causou a morte de 1.514 pessoas no terceiro desastre marítimo não militar mais mortal da história. A colisão ocorreu em 14 de abril de 1912, às 23h40, e durante as próximas 2h30, o navio gradualmente se encheu de água e afundou. Os passageiros e alguns membros da tripulação foram evacuados em botes salva-vidas, muitos dos quais foram lançados apenas parcialmente cheios. Pouco antes das 2h20 da madrugada, o Titanic afundou com mais de 1.000 pessoas ainda a bordo. Aqueles na água morreram em poucos minutos de hipotermia nas águas geladas do oceano. Os 710 sobreviventes, a bordo dos botes salva-vidas, foram resgatados algumas horas mais tarde. 6º lugar, Lejuola, 1.863 pessoas. Esta embarcação do governo senegalense virou na costa da Gâmbia em 26 de setembro de 2002, resultando nas mortes de pelo menos 1.863 pessoas. O afundamento do Lejuola é considerado o segundo pior desastre marítimo não militar em número de vidas perdidas. A balsa estava acima de sua capacidade máxima, e durante uma tempestade afundou em apenas 5 minutos. Dos cerca de 2.000 passageiros, apenas cerca de 64 sobreviveram. 5º lugar, Mont Blanc, 2.000 pessoas. Este cargueiro francês explodiu no porto de Halifax, na manhã de 6 de dezembro de 1917, enquanto carregava munição, matando 2.000 pessoas, que estavam na embarcação, no porto e ao redor da cidade de Halifax, no Canadá. A explosão foi causada por uma colisão com um navio norueguês. 4º lugar, Lancaster, 4.000 pessoas.
Este navio, requisitado pelo governo britânico durante a Segunda Guerra Mundial, foi afundado em 17 de junho de 1940, resultando na perda de mais de 4.000 vidas, e possivelmente muito mais. Esta é considerada a pior perda de vidas no naufrágio de um único navio britânico. E este desastre levou mais vidas do que as perdas combinadas do Titanic e Lusitânia. Antes de conhecer os 3 primeiros lugares, peço que deixe humildemente seu like e se inscreva no canal, fortalecendo a continuidade deste projeto. Agora vamos lá. Terceiro lugar, Dona Paz, 4.375 pessoas. Esta balsa de passageiros afundou nas Filipinas após uma colisão com uma embarcação petrolífera em 20 de dezembro de 1987. Com um possível número de mortos de 4.375 pessoas, o impacto resultou no mais mortal desastre de navio da história durante tempos de paz. Enquanto a maioria dos passageiros dormia, durante a noite de 20 de dezembro, a balsa colidiu com o petrolífero, que estava carregando com tonéis de gasolina. A colisão causou um incêndio, que rapidamente se espalhou para o Dona Paz. Os coletes salva-vidas a bordo ficaram trancados, forçando os passageiros a saltarem águas flamejantes, com grandes quantidades de tubarões, a fim de tentar sobreviver. Segundo lugar, Goya, 6.000 pessoas. Este navio alemão tinha 6.100 passageiros documentados a bordo quando foi atingido em 16 de abril de 1945, por um submarino soviético no Mar Báltico. O navio afundou em apenas 7 minutos, matando quase todos os passageiros e tripulantes a bordo, tanto dentro do navio como fora, por afogamento e hipotermia nas águas geladas. Este desastre é considerado o segundo pior da história marítima, com base no número de vítimas. Primeiro lugar, Wilhelm Gustloff, 9.400 pessoas, em janeiro de 1945. Este navio alemão foi atingido por 3 torpedos no Mar Báltico enquanto participava da evacuação de militares, civis e oficiais nazistas que estavam cercados pelo Exército Vermelho na antiga Prússia Oriental. Depois de ser atingido no lado direito, o navio afundou em menos de 45 minutos. Estima-se que 9.400 pessoas foram mortas no desastre, tornando-se a maior perda de vidas conhecida da história marítima em um naufrágio.